Tem uma máxima para falar de estaduais pela ótica dos times grandes, que é a seguinte: quando uma coisa dá certa, você minimiza. Por exemplo, ao longo da história, tá cheio de time que foi campeão estadual e acabou rebaixado no mesmo ano. E quando uma coisa dá errada para o time grande no estadual, aí sim, você tem que maximizar, olhar para aquilo com lente de aumento. Vou dar alguns exemplos. O Galo chega agora na final do estadual. Para mim é obrigação. O que importa é que o rendimento do time tá ruim. O Galo não tá jogando bem e o Filipão tem que lidar com essas críticas e não tem lidado bem não. Falo agora dos times eliminados, dos times que foram superados por equipes pequenas. No caso de Vasco e de São Paulo, a gente precisa falar com mais atenção. O São Paulo caiu para o Novo Horizontino. E o time que foi campeão da Copa do Brasil já terminou o Campeonato Brasileiro em ritmo moroso. E depois da mudança de treinador, o São Paulo não engatou bons jogos em sequência na temporada. Caiu o tabu contra o Corinthians em Itaquera e ganhou do Palmeiras nos pênaltis na Recopa. Mas o São Paulo não tem uma sequência de bons jogos e é um ponto de atenção. Mas o maior de todos é o Vasco. Assim, o ponto crítico dos estaduais, na minha visão, é o Vasco. E eu explico por quê. O Vasco já brigou contra o rebaixamento no ano passado. Escapou assim, na bacia das almas. Esse mesmo time não dá mostras de que ele é capaz de enfrentar as grandes equipes do Brasil em sequência de forma satisfatória. Vem o estadual e o Vasco tem mais jogos ruins do que bons, na minha análise. E na soma dos dois jogos contra o Nova Iguaçu, a gente viu o rival jogar melhor que o Vasco nas duas partidas. Então você olha para o Vasco nos últimos anos e a melhor coisa do Vasco, o destaque positivo, é a torcida. Na Série B, que ele subiu, na Série A, que ele conseguiu se manter, esse ano no estadual, com os públicos que os vascaínos levaram ao Maracanã. Torcida é grandeza, mas torcida não garante muita coisa em campo. O time do Vasco tem dado mostras, e não é de agora, de que ele, de novo, vai iniciar um campeonato brasileiro com uma linha máxima de tensão, com uma linha máxima de atenção. Então aquelas promessas que foram feitas, nunca mais o Vasco enfrenta o Flamengo com disparidade de investimento, nunca mais o Vasco vai sofrer, até o momento a SAF não conseguiu dar firmeza de que isso realmente vai ser concretizado. O Vasco agora vai começar mais um campeonato brasileiro com um enorme ponto de atenção em cima dele.